Na semana passada, o reverendo Richard Dickerson denunciou irregularidades no Lar Agape de Campo Mourão, mantido pela Missão Transmundial dos Estados Unidos. O pastor Clóvis Ramos, que atualmente responde pelo Lar Agape, analisou as denúncias e respondeu os questionamentos do reverendo. A partir de agora, você vai acompanhar tópicos do reverendo Richard e após cada questionamento, o pastor Clóvis responde em nome do Lar Agape. Mas faz 5 anos que está uma confusão lá na Missão Transmundial, que afeta meu nome. O pessoal da diretoria está com as crianças suspensas mais de 1 ano. E agora cancelaram a documentação do lar, porque a diretoria está recebendo e tem pessoal da cidade que pensa que eu que sou parte da direção lá, eu faço parte da missão, faz 5 anos que saí de lá. Oportuno aqui é esclarecer que o que vem acontecendo com a entidade Missão Transmundial, igrejas, em nada afeta o nome dele, pois não é ele que está à frente das entidades. Haja vista que as referidas entidades não são de propriedade particular dele, que a família dele pode ter conseguido doações dos Estados Unidos para instituir as entidades no Brasil, através de doações das igrejas norte-americanas, mas as entidades estão funcionando no Brasil há mais de 27 anos, com auxílio de toda a comunidade brasileira, moroense especialmente, e também com o auxílio dos membros que representam tais entidades, pastores, colaboradores, etc. Que a confusão que o reverendo Richard fez menção é em relação ao contrato de transação, efetuado no ano de 2006, entre as igrejas Transmundial e Calvary Chapel Costa Mesa, Capela do Calvário, entidade americana, que veio para o Brasil alegando a necessidade de fazer uma fusão de ministérios entre as instituições, pois as entidades trabalhariam em conjunto para pregar e fazer a obra de Deus, mas na execução do contrato de transação firmado, foi observado pelos dirigentes e membros das instituições, igrejas e associação, que o intuito da Calvary Chapel Costa Mesa era o de incorporar o patrimônio da Associação Transmundial, bem como das igrejas Transmundial, tendo como prova cabal dessa situação a criação de uma entidade limitada, comercial. Faz 5 anos que saí de lá. E tentei de voltar e fui recusado pela presidente diretoria. Meus tias e tios vieram dos Estados Unidos e não podiam nem votar, mudaram o estatuto. Nas últimas assembleias realizadas, em data de 29/11/2008, pelas entidades, ele foi reintegrado nas mesmas. Mas o mesmo renunciou em data de 1/3/2009, conforme consta na ata das entidades. Sobre a mudança de estatuto, a mudança ocorrida foi apenas e tão somente realizada em virtude da alteração do Código Civil, ocorrido no ano de 2002, que passou a viger no ano de 2003. Ou seja, as alterações existentes foram apenas e tão somente para adequar os estatutos das entidades conforme o estabelecido no novo Código Civil. Então ali, entrei na ação pública pedindo que faça uma investigação moral e financeira do lugar. Só que só estão cuidando só da associação. Agora, como que fica o negócio da igreja? Já venderam lá da capela aqui o terreno, estão para vender o instituto e a capela do sítio lá, então... São coisas que, como que podemos esperar do governo que faz algo quando a igreja precisa de correção? Quanto à questão moral, todos os membros e dirigentes das entidades, igrejas e associação, possui idoneidade e caráter ilibado, podendo tal situação ser comprovada por quem tiver legítimo interesse. Oportuno esclarecer que as igrejas e a associação não vendeu o lado da Capela do Calvário. O que ocorreu foi que no ano de 2004, a Calvary Chapel Costa Mesa, Capela do Calvário, veio para o Brasil, cujo administrador é primo do reverendo Richard, para fazer uma fusão entre ministérios, ou seja, que as instituições IET, AMT, e CCCM, né, para resumir, igreja, associação e Capela do Calvário, iriam se unir para, em conjunto, pregar a palavra de Deus no Brasil. Porém, no andamento da fusão, foi observado que a intenção dos americanos, familiares do reverendo Richard, queriam incorporar o patrimônio das igrejas, associação e extinguir as igrejas de associação, ficando apenas a entidade Capela do Calvário. Desta forma, os integrantes das igrejas de associação, através de seus membros em assembleia, decidiram desfazer a fusão, pois constatou-se que o objetivo da Capela do Calvário não era apenas o pregar o evangelho, e sim se apropriar dos bens das entidades. Em consequência, foi realizado um contrato de transação que também não logrou êxito. Sendo assim, a referida situação se encontra sob júdice.
Ele chegou dos Estados Unidos, o pastor da igreja aqui saiu uma acusação moral. Ele precisa se arrepender. Se não se arrepender, vai queimar eternamente nos infernos. Então, nós temos esta vida para consertar as coisas. Então, precisamos não ser exemplo. Quanto à questão de acusação moral, todas as medidas cabíveis foram tomadas pelos órgãos de defesa de direitos. E, em consequência disso, ao pastor que ele se referiu, foi instaurado inquérito criminal para ser apurado as irregularidades e, consequentemente, a responsabilização do mesmo. Mas 5 anos chega, dá um jeito, peço ao governo civil, à prefeitura, que tomem uma providência. Precisamos lá para cuidar de moças. Bem falaram daí de cuidar de meninas lá, como se chama, o mão cobrador cuidar dos rapazes, a luterana cuidar dos pequenos. Precisamos de abrigo, e para estar fechado por falta de competência administrativa, eu não aceito. O Lar Agape, temos a dizer que o Lar Agape não fechou. No referido lar existem crianças e adolescentes advindos de comarcas vizinhas. A comarca de Campo Mourão não está encaminhando crianças e adolescentes ao abrigo aqui, tendo em vista que a entidade encontra-se com o registro cancelado no CMDCA por causa das acusações infundadas efetuadas pelo reverendo Richard, conforme ele mesmo falou na entrevista. Prefeitura, ali os vereadores, não aprovaram, está em minuta, só vai sair o mês que vem, não aprovaram o balancete de 2008. A situação do balanço de 2008, conforme parecer emitido pela prefeitura, não foi encontrada irregularidade na prestação de contas da entidade. Nós temos um documento que comprova isso. Quanto à situação da suspensão da verba por parte da prefeitura, como já disse o reverendo Richard, tal fato ocorreu por influência do mesmo, pois as documentações foram apresentadas nos conselhos, estão regulares, sendo que a entidade não perdeu o atestado de filantropia. Até porque no início do ano, agora em março de 2010, conseguiu verba do governo do estado do Paraná para dar continuidade às atividades do lar. Que faz 5 anos, não estão ajudando o meu pai, não estão ajudando a minha pessoa, é algo que não saiu de fora de controle. Nós não temos conhecimento das necessidades da família do reverendo Richard, do pai, que foi um grande homem aqui em Campo Mourão. E se soubéssemos de que havia alguma necessidade, não mediríamos esforços para estar auxiliando. Mas nós pensamos que quanto a essa situação, o reverendo Richard, fala que a entidade não está ajudando o pai dele, que reside nos Estados Unidos. Acredita-se que tal situação tem que ser resolvida por familiares dele, entrar em contato, conversar, e não pelas entidades, igrejas e Associação Evangélica Transmundial, por ser algo particular.